A gente tá falando de grandes ídolos, né? Ronaldo, Romário, mas aí você vai lá para casa do Caravina, no quarto dele tem pôster do Pierli de Colina, do Cláudio Vinícius Cerdeira, José de Assis Aragão, do Cídio Vanderlei Bosquilha, porque o cara é fascinado por arbitragem. E acho, Caravina, a gente tem aí a polêmica do lance do Messi, que óbvio que eu vou perguntar para você, já conheço a sua opinião, já você foi ali elogiado e espinafrado, como sempre acontece, né, em qualquer opinião polêmica que você dá. Não é opinião polêmica, é simplesmente uma opinião que gera polêmica. Mas, no geral, as arbitragens, não sei se você vai concordar comigo, você entende muito mais do que eu, mas eu estou achando as arbitragens excelentes nessa Copa do Mundo. Caravina, boa noite, uma alegria tê-lo mais uma vez aqui no Papo de Craque TMC, segundo tempo. Boa noite, Tomás, boa noite para todo mundo que está aí na bancada, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. E você esqueceu de citar do Daronco, do Simon, José Roberto White. Tá bom, tá certo. Tomás, a gente está tendo arbitragens excelentes. Eu acho que o que eu mais estou gostando é que o jogo está acontecendo. A FIFA mudou as regras para deixar o jogo acontecer. E a gente está tendo médias de 56, 58. A gente teve França e Senegal com 66 minutos de bola rolando. A gente teve Argentina e Argélia com 65 minutos de bola rolando. Aqui no Brasil a gente tem uma média de 51, 49. Quando a gente chega nos 50, a gente está feliz. Então, eu acho que as mudanças da FIFA, obviamente que os jogadores ajudam, os treinadores ajudam, todo o espetáculo ajuda o futebol a acontecer, mas a arbitragem também está ajudando bastante. Muito bem. Segundo gol do Canadá, o Canadá está ganhando do Catar por 1-0, agora sai o segundo gol, já a gente confirma esse gol, tem sempre que esperar a confirmação do VAR, que também está mais rapidinha nessa Copa do Mundo. Antes de falar do lance do Messi, Caravina, no jogo do Brasil, eu não estou lembrando, teve o lance do Hakimi, que ele faz uma falta bem forte, que para muita gente seria falta para o VAR chamar, e tenho certeza que no campeonato, não estou nem dizendo que eu concordo com isso, mas acho que no Campeonato Brasileiro a chance daquele lance gerar a chamada do VAR era muito grande. Mas teve também uma falta que ele sofreu também muito dura, mas eu não lembro qual jogador do Brasil que fez a falta, entrando por cima da canela também. É uma tendência nessa Copa do Mundo, esses lances que acabam sendo violentos ali no replay e na câmera lenta, mas que você percebe que o jogador não teve a intenção de ser violento, mas acabou sendo. Tem alguma recomendação nova nesse sentido? Os juízes estão deixando um pouco para lá esse tipo de lance ou é só uma coincidência? Tomás, a gente tem que analisar os elementos de cada lance. No lance do Bruno, era o Bruno Guimarães com o Hakimi, aquele lance. O lance do Bruno Guimarães e do Hakimi no Vini Júnior, para mim, eles pegam o pé. Eles não pegam canela e vai descendo. Para mim, eles cravam no pé. Tá. E esse fato de pegar no pé já caracteriza um lance temerário. O que aconteceu de mais grave no lance do Hakimi no Vini Júnior foi que o árbitro não deu nem a falta. Eu tava na transmissão com o Éder, com o Calil e com o Benja, e eu comentei sobre isso. Eu falei assim, cara, foi um erro do árbitro aqui. Ele não deu, o Vini Júnior ainda foi bravo pro vestiário e tudo mais. Mas não tem uma nova recomendação em relação a avaliar jogo brusco grave, que seria que entra nesses casos, não tem uma nova recomendação. Eu tô vendo eles bem passível em relação a isso. Eu vi um lance no Canóbio, não sei se vocês chegaram a reparar, um lance do Canóbio que pega muito forte nele, mas pega de raspão, e ali eu também entendo que ali o VAR não precisava chamar, porque pega de raspão. O lance do Messi, que aí quando você perguntar eu respondo um pouquinho melhor, mas ali a gente vê um movimento contínuo, a gente vê o peso do Messi inteiro na perna do cara. Então são lances diferentes, mas a gente não tem nenhuma nova orientação não, Tomás. Mas esses do Hakimi, o que ele fez e o que ele sofreu, você entende que era para cartão amarelo no máximo? Os dois é amarelo. Amarelos evidentes, assim, não entra nem no laranja. Mas você não entende, não imagina que no Campeonato Brasileiro ia ter chamada do VAR ou você acha que não? Tô exagerando. Depende do VAR. Depende de quem tá lá, mas eu acredito que a orientação aqui também seja para amarelo em relação a isso. É difícil a gente cravar, porque, por exemplo, o lance do Palmeiras e Chapecoense foi um lance muito similar, onde teve a expulsão do jogador do Palmeiras, do Alan, no Campeonato Brasileiro, na última rodada. A gente teve a expulsão do Alan por um lance muito similar, que o pisão é no pé, e aí a gente não teve o VAR recomendando e o vermelho foi aplicado. Então, é um pouco discrepante essas decisões, essas interpretações aqui no Brasil, mas a orientação é para que não seja expulso. Ali é lance para amarelo. Muito bem. Antes da gente falar, então, do lance do Messi, e eu vou perguntar para o Barô tem cara de beck de fazenda.
aquele zagueiro matador. Então talvez ele tenha ali uma maneira de interpretar diferente de quem sofria as faltas dos backs. No caso do Dentinho e do Dodô. Eu fico torcendo sempre para não ter expulsão, Dentinho e Dodô. Acho que estraga demais o jogo. Quando o cara é violento, quando o cara vai lá, dá uma rasteira por trás, né? Que você percebe que o cara foi para parar o lance. Aí, para mim, é vermelho na hora e não tem. Mas quando são esses lances em que você percebe que o cara chegou um pouquinho atrasado, eu fico sempre torcendo para continuar 11 contra 11. Vocês, atacantes, talvez pensem diferente de mim. Esse tipo de lance, por exemplo, do Hakimi ou o lance do Messi, como é que vocês interpretam? Eu penso igual, Tomás. Ainda mais hoje comentando, mas tranquilo. Quando eu jogava... quando eu jogava mais fácil, né? Não é só a canela que tá apanhando. Eu penso igual. Pra tirar do campo tem que valer a pena mesmo. Tem que tirar o cara. E a gente tá vendo jogos, a gente tem visto jogos que com pouca interferência, a bola tá rolando, o gramado ajuda bastante... o comportamento também da galera tá bom, então isso faz com que o espetáculo fique melhor, então eu tô contigo nessa aí. E aí, Dentinho? Eu tô contigo também, mas o lance do Messi é complicado expulsar o Mickey da Disney, né? Então não dá para expulsar, mas brincadeiras à parte, eu acho que era um lance para expulsão, mas tá bonito de ver, a arbitragem tá bem, o jogo tá correndo. Então, tô gostando bastante também. E aí, Barolo, vai fazer o contraponto ou você também aprova? Primeiro, eu era um meio campista clássico, esse camisa 10 que falta na seleção brasileira. Com a idade, eu fui recuando, e hoje eu estou no sofá. Mas eu acho que tem muito a ver o que o Dentinho falou, do fato de ser o Messi, do fato de ser... de você não estragar o jogo, de tirar as principais estrelas. Mas tem aquela coisa, né? Você vai estragar o jogo, mas tem a regra. Sim. Então não pode acontecer isso. Isso que eu queria saber do cara vindo assim, a regra, né? Pode ser o Messi, pode ser o Hakimi, Sim, pode ser claro, o Vinícius Júnior, mas existe a regra. Mas vai estragar o jogo, o Messi não é um jogador maldoso. Mas se a minha avó fosse homem, eu teria 2 voos. Então não faz muito sentido. Barolo, eu torci muito pro Messi não ser expulso, mas na minha avaliação tem que ser pela regra. Eu sempre falo pro pessoal, o pessoal vem acusar de clubismo e tudo mais, eu não tava torcendo pra Argentina. Pô, eu sou brasileiro fanático, tô torcendo muito pelo Brasil. Mas a hora que eu vejo ali o Messi fazendo, cara, eu quero um espetáculo bom, mas a hora que a gente vai pra regra, eu tenho que avaliar os elementos, pô. Aí os elementos são travas da chuteira, força alta, porque o pessoal falou assim, ele não crava no adversário, ele não tem um movimento de, o peso inteiro dele vai na perna ali. Se prende o pé ali, era questão até de quebrar. Então, os elementos ali são avaliados e deveriam ser usados pelo VAR, porque o árbitro não viu em campo, como um jogo brusco grave. E a regra sempre tem que sobressair qualquer jogador e tudo mais, porque, pode decidir um campeonato. Aí agora não vai usar a regra e na final da Copa do Mundo vai usar a regra. Não pode ser assim. E eu sempre gosto de usar o critério do se fosse o contrário. Exatamente. Se fosse o contrário, o que teria acontecido? E se fosse o Depou fazendo o mesmo movimento do Messi, provavelmente seria expulso também. Porque é um jogador que a gente entende que tem uma malícia maior. Talvez pro Messi não ter essa malícia que todo mundo acha que o Messi é santinho e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que usar a regra. Tem que usar a regra. E o histórico do jogador pesa muito na avaliação da arbitragem, a gente fica com essa impressão, né, Caravina? O cara que nunca faz uma falta grave, às vezes o juiz pode pensar, o cara foi marcar ali, não sabe marcar, se precipitou, e quando é um cara como o Depou, que tem o histórico, isso acontecia muito com o atacante. Sim. O Dentinho era duro de marcar pênalti no Dentinho. O Dentinho provocava os árbitros. O Edilson era um que não tinha pênalti para ele. O Godoy brincava, falava, em você não tem pênalti. Antes do jogo começar. O juiz já fala, para de se jogar dentro da área que eu sei que você cava muito pênalti. Aí eu tentava dar uma cavada de pênalti, né? Hoje não pode mais. Mas o juiz pipocou, não quis expulsar o Messi. O juiz, o VAR, ninguém quis expulsar o Messi. Foi isso que aconteceu. Simples. E mudou a história. O cara ficaria de fora do segundo jogo e teria feito 2 gols a menos. Está com 16. Agora, no próximo jogo, ele já pode superar o Miroslav Klose, Caravina. E, Tomás, se a gente vê o critério da FIFA em relação ao jogo brusco grave, ele poderia pegar uma punição de 2 a 4 jogos. A gente viu o jogador expulso pelo Wilton Pereira lá por questão de conduta violenta, que pegou 3 jogos da África do Sul. O Messi, se fosse expulso ali por jogo brusco grave, podia ficar fora da fase de grupos inteira. Então, os outros jogadores vão receber a punição e o Messi não vai ser. Então, a gente tem que cobrar isso da FIFA, sim, porque aplica a regra, a gente não está cobrando nada demais, é só aplicar a regra. Isso é outra coisa, Caravina, que eu não gosto. É claro que a FIFA está preocupada com o jogo limpo, mas
cara tomou o cartão vermelho ali, não matou ninguém, fez só uma falta mais dura, se excedeu, pô, já expulsou, já fica de fora, atrapalha o time dele, pô, fica suspenso por mais 2 jogos, eu acho demais. Aliás, em cima disso, como é que fica a história do cartão amarelo, quando é que zera? Porque a FIFA teve alguma alteração para essa Copa, ou eu estou enganado? Você acha que já falou sobre isso, Caravina, mas é legal repetir para a audiência rotativa e para o apresentador desatento. Eu também sou contra essa questão da punição, porque você pode tirar o jogador do resto da Copa do Mundo por uma punição que ele já teve no campo. A gente vai ter a questão de cartões amarelos zerados agora na fase de grupos e também nas quartas de finais. Anteriormente era só na fase de grupos e depois o jogador corria risco para frente. Acho que na semifinal zerava. Agora a gente vai ter como vai ter a 16 avos ali depois da fase de grupos, a gente teve uma antecipação para o jogador não perder tantos jogos assim, correr risco de perder grandes jogos. Muito bem, olha só, o Canadá, o segundo gol valeu do Jonathan David, jogador da Juventus de Turim, Canadá 2, Catar 0, o Canadá está fazendo contra o Catar, Dodô, que a Suíça não conseguiu fazer, quase fez o terceiro gol agora. O Catar tem um jogador expulso. Ah, o Catar teve um jogador expulso. Agora vai ficar complicado, e o Canadá está fazendo o papel, né, Tomás? Está pressionando bastante, a tendência é até daqui a pouco a gente fala de mais gols do Canadá aí. Al Amin foi expulso, o Canadá 11-10 diante do Catar e 2-0, quase 38 do primeiro tempo. Para fechar com você, Caravina, sobre a mudança do escanteio, por enquanto, a experiência está sendo positiva na sua avaliação? É uma mudança que deve permanecer pós-Copa do Mundo? Eu gosto da mudança, eu gostei, acho legal, mas eu acho que ela tem que ser utilizada para todos os momentos. A gente está vendo a mudança só para quando o escanteio é mal marcado, e é o que a regra orienta, mas a gente está vendo os árbitros marcarem muito tiro de meta e lances que era escanteio. Pô, se pode mudar para um, por que não muda para o outro? Ela vai perder o mesmo tempo de jogo. Então, estou achando ruim essa parte de não corrigir os tiros de meta marcados. E a gente está tendo muito tiro de meta marcado equivocadamente, que seria um escanteio. Eu falei que era a última, mas agora lembrei dos árbitros brasileiros. Tem já tem agenda aí para as próximas rodadas? Você tem aí anotado onde trabalharão? O Rafael Claus apita a Espanha e Arábia Saudita. Saiu hoje cedo que ele vai pegar esse jogo. É o 37º jogo da Copa do Mundo nessa temporada. O Klaus demorou para ser escalado. Eu achei até demorado a escala dele. Tava até ansioso, acho que estava mais ansioso que o Klaus para essa escala aí. Mas pegou um jogo bom. O Caravina é ótimo, né? A gente fica esperando os jogos, ele fica esperando a escala do quer ver o Klaus. O Calil também estava esperando muito o Klaus, né, Caravina? O Calil devia estar ansioso para a estreia do Klaus. Não, eu acho que ele vai pagar, se tiver que deslocar de viagem, ele vai deslocar para ir assistir o Klaus, eu tenho certeza. Mas mais fã do Klaus que o Calil, só uma pessoa, André Galvão. Ele falou que se tivesse um filho homem, o filho se chamaria Rafael, para homenagear o grande Rafael Klaus. Avante palestra! Pois é. Os outros 2 árbitros brasileiros, o Abate Abel trabalhou já? Caravina. O Ramon apitou Bélgica e Egito. Foi 1-1. Foi tranquilo? Foi 1-1 e teve um lance de possível pênalti, mas foi fora da área. Foi muito falta, eu achei, mas foi fora da área. Foi uma boa arbitragem. A gente não tem más arbitragem durante. A gente tem erros. Erros vai acontecer, ninguém é perfeito, não adianta. Mas má arbitragem assim, eu acho que a pior arbitragem foi hoje, que eu assisti ali no Suíça e Bósnia, que eu acho que foi uma arbitragem ruim. A gente teve um pênalti no final que não voltou ali. É só dessa arbitragem que eu não gostei. Do restante está muito bom. Que beleza, muito bem. Paulo Caravina, @sou do Apito, um show de arbitragem para você, tirando todas as dúvidas, esclarecendo as polêmicas aqui no gramado da TMC, nessa Copa do Mundo e sempre. Obrigado, viu, Caravina? Boa sequência de trabalho para você. Mais um jogo e meio aí para você acompanhar nessa quinta-feira. Obrigado, está sendo um prazerzão acompanhar todos esses jogos. Estão jogos muito bons nessa Copa do Mundo. Acho que é a melhor Copa do Mundo que eu estou acompanhando. Abraço para todo mundo aí.